Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Saudações, Luciano e amigos. Eu me chamo Alexandre, sou parapsicólogo e trabalho com pesquisa de assuntos paranormais. Durante as minhas pesquisas, eu encontrei muitas histórias em que crianças são capazes de ver espíritos de pessoas que já faleceram. Alguns dizem que isso ocorre devido à falta de preconceitos, medos ou ceticismo, enquanto outros argumentam que se deve ao fato de seus cérebros estarem em desenvolvimento e processar informações de maneira diferente. Seja qual for o caso, essas histórias são, sem dúvida, muito interessantes e inquietantes. Eu trago aqui hoje para o canal alguns casos que eu mesmo pude comprovar, pois alguns me foram relatados por pessoas próximas e outros eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas envolvidas. Alguns relatos são impressionantes. Uma dessas histórias foi compartilhada por um primo meu e envolveu sua filha, que na época tinha 4 anos. Um dia, como qualquer outro, eles a colocaram para dormir em sua casa. No dia seguinte, a menina mencionou que durante a noite estava brincando com uma senhora e que elas conversavam sobre muitas coisas. Inicialmente, meu primo e sua esposa não deram muita importância, pensando que talvez fosse apenas um sonho de criança. No entanto, os dias se passaram e a menina continuou falando sobre aquela mesma senhora. Quando a esposa do meu primo perguntou o nome da senhora, a criança respondeu que ela se chamava Josefina, o que surpreendeu a todos, pois a avó da Bianca, esposa do meu primo, tinha esse mesmo nome, mas havia falecido há muitos anos e a menina nunca a conhecera. A esposa do meu primo mostrou fotos da avó à criança e em todas as fotos em que a avó estava presente, a menina apontava para ela como a pessoa com quem ela conversava à noite. Isso deixou todos da família muito assustados. A esposa do meu primo entrou em contato com ele no trabalho e contou o que estava acontecendo. Ele decidiu levar a menina para a igreja e lá um padre realizou uma espécie de exorcismo. E em seguida disse a meu primo que a menina não estava possuída, mas sugeriu que fosse realizada uma missa em homenagem àquela senhora. Ela organizou a missa com a ajuda do seu pai, que não tinha comparecido ao velório de sua mãe, a avó da menina, e acreditava que ele era a pessoa certa para realizar a missa. Após a missa, a menina não mencionou mais a senhora e deixou de vê-la. Luciano, eu não posso afirmar com certeza que essa história seja verdadeira, mas é inegável que lendas como essas exercem grande influência sobre as comunidades. É provável que essa lenda seja semelhante a muitas outras que envolvem a aparição de espíritos falecidos. Eu tive uma paciente que me contou que quando era pequena, ela costumava visitar a casa da avó junto com os pais. Nessa casa, aconteciam sessões espíritas em que as crianças geralmente não participavam. Ela contou que estava entediada, deitada na cama da avó, assistindo TV, quando uma senhora, que ela afirmou não conhecer, entrou no quarto. Ela disse que aquela senhora lhe inspirou confiança, e então ela, apesar de ser uma criança um tanto reclusa, começou a conversar com ela. Ela era uma senhora bem idosa, tinha os cabelos grisalhos e era muito amigável. Ela disse que elas ficaram amigas e que praticamente todas as noites em que ela ficava vendo TV no quarto, aquela senhora ficava lhe fazendo companhia. Algumas semanas depois, ela disse que estava ajudando a avó a limpar o quarto e encontrou algumas fotos. Ela então mostrou as fotos à avó e contou sobre aquela senhora que sempre conversava com ela quando ela estava sozinha no quarto. Ela estava presente em praticamente todas as fotos.
No entanto, a avó riu ao ouvi-la contar aquela história e lhe disse que não era possível que ela tenha visto aquela senhora. Mais tarde ela descobriu que aquela senhora era a sua bisavó e já estava morta quando elas conversavam, e que de tempos em tempos ela voltava para visitar o lugar onde morava. Uma mãe me contou que quando sua filha tinha cerca de 2 anos, ela a deixou sozinha no quarto por um tempo e então ela desceu para a cozinha, mas antes de sair, ela guardou um par de cadarços vermelhos na última gaveta do armário e o deixou aberto. Quando ela voltou para buscar a filha, ela estava com os cadarços na mão. Ela ficou surpresa, pois a filha era muito pequena para alcançar os cadarços que estavam a uma altura de cerca de 1,5 metros. Quando ela perguntou como a filha os alcançou, ela ouviu como resposta que o tio Carlos havia lhe dado. O estranho é que o seu irmão, o tio Carlos, havia morrido 5 anos antes da sua filha nascer. Luciano, na antiga vizinhança onde eu morava, havia um menino chamado José que morava no 1º andar. Ele costumava subir para brincar no telhado com as outras crianças da vizinhança. Sua mãe sempre o alertava para ter cuidado ao brincar lá, já que as paredes tinham apenas cerca de 40 centímetros de largura. Um dia, enquanto brincavam, José se inclinou por cima de uma dessas paredes e caiu no pátio, no andar de baixo. As outras crianças correram para ver o que aconteceu, mas ele morreu instantaneamente devido à queda. Depois do acidente, várias famílias que moravam naquela casa relatavam que seus filhos brincavam com uma criança no telhado, mas apenas as crianças conseguiam vê-lo. Hoje em dia, 5 crianças vivem na vizinhança. Uma delas, chamada Ivan, que costumava brincar com José, é o único que pode vê-lo. Ivan não tem medo e ele diz que José quer apenas brincar. Em uma casa antiga localizada em uma área rural do estado de Goiás, vivia uma família que havia recentemente comprado aquela casa. A casa era grande, bonita e de arquitetura colonial e tinha um sótão. A família estava feliz ali, embora a casa fosse um pouco fria devido à altura do teto. Um dia, a filha pequena da família decidiu explorar o sótão e encontrou uma laje estranha na parede com palavras em latim que ela não entendia. Ela não deu importância na época e continuou brincando. No entanto, à medida que o tempo passava, os pais brigavam mais e a menina se sentia cada vez mais sozinha e negligenciada. Ela decidiu então retornar ao sótão e lá encontrou um menino de sua idade saindo de uma porta no extremo oposto do cômodo. Ele estava pálido, magro e usava roupas estranhas e sujas. O menino perguntou se ela queria brincar e eles começaram a se divertir juntos. A vida da menina mudou para melhor enquanto ela continuava a brincar com o menino todas as tardes. No entanto, um dia o menino disse que precisava ir embora, explicando que ela só entenderia quem ele era e qual era a sua missão na Terra quando ela completasse 25 anos. A menina esqueceu aquele garoto e a sua existência à medida que crescia. Anos depois, ao retornar à casa como antropóloga, ela encontrou aquela inscrição no sótão alterada. Agora não continha palavras em latim, mas um texto com letras peculiares que dizia: "Obrigado por me ajudar. Você me mostrou a luz quando brincava comigo e limpou a minha alma." Após pesquisar, a menina descobriu que a família anterior que morou naquela casa havia se escondido de criminosos naquele sótão e seu filho acabou abandonado lá até morrer de fome e de frio. Essas histórias nos lembram que o mundo está cheio de mistérios e eventos inexplicáveis que muitas vezes desafiam nossa compreensão do sobrenatural. É importante manter a mente aberta e respeitar as crenças e experiências dos outros. Um grande abraço a todos.